Em qual momento histórico o apóstolo Pedro escreveu a sua primeira epístola? Eu quero convidar você a ler comigo um texto bíblico que está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1. E antes de tudo dizer a você que nos assiste que a visão das datas cronológicas bíblicas não são exata, né? A escrita que Pedro ele fez de sua primeira epístola, segundo a visão das datas cronológicas bíblicas, ele escreveu por volta do ano 60 ao ano 63 depois de Cristo. E a sua segunda epístola é voltada para a visão das datas cronológicas bíblicas. Pedro escreveu por volta do ano 66 ao ano 68. Mas segundo diz a tradução que Pedro ele morreu por volta do ano 67 ao ano 68 depois de Cristo. Então, quando a gente olha a questão das datas cronológicas bíblicas, a gente sempre menciona fazendo suposições, porque não existe nada concreto das datas que foram escritas. O que é concreto é a palavra que, de fato, ele escreveu, porque nós temos a plena confiança que foi palavras inspiradas por Deus, como disse o apóstolo Paulo, que esta palavra é digna de toda aceitação. Mas qual foi a visão histórica que Pedro ele sentiu por bem escrever esta sua primeira epístola? Se nós lemos aqui apenas 3 versículos bíblicos, iremos perceber por que Pedro escreveu esta epístola. Versículo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, primeiro aqui Pedro está escrevendo para pessoas que estavam dispersas, que ele usa também a expressão de estrangeiros ou forasteiros, pessoas que foram obrigadas a sair das suas casas, abandonar a sua família por conta da perseguição que você vai entender daqui a pouco, para não perder a sua vida. E agora esse povo estava se retirando da capital do maior império do mundo antigo, que era o Império Romano, para escapar pela sua vida. O versículo 6 e o verso 7 do capítulo de número 1 do livro de 1 Pedro, da epístola de 1 Pedro, dá mais uma visão mais clara porque Pedro escreveu esta primeira epístola. Veja o que diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, em outra tradução, provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Perceba que Pedro está dizendo aqui que eles deveriam se alegrar pelo momento estar passando por várias provações ou tentações. Aí Pedro diz, da mesma forma que o ouro é testado pelo fogo, porém o ouro ele é perecível, ele perece, mas a vossa fé está sendo testada para ser achada ou convertida em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, qual foi o momento exato em que o histórico que Pedro escreveu essa epístola para pessoas que estavam refugiando para não perder a sua vida e que agora eles deveriam se alegrar, se sentir bem-aventurados por estar passando por tamanha perseguição? Olha só, por volta do ano 64 depois de Cristo, lembrando que Pedro escreveu no ano 60 ao ano 63, segundo as visões das datas cronológicas bíblicas, essa primeira epístola. No ano 64 ressurgiu uma grande perseguição em cunho imperial. Acredito eu que Pedro aqui, quando escreveu esta primeira epístola, ele estava na capital do Império Romano, em Roma, e a gente sabe que a cidade de Roma era a maior cidade do mundo antigo. A cidade de Roma era uma cidade que era formada por aproximadamente 1 milhão de habitantes. Olha só, 1 milhão de habitantes. E o exército de Roma tinha um exército formado de aproximadamente 250 mil soldados treinados e peritos na arte da guerra. Este era a cidade e o exército do maior império do mundo antigo.
Então Pedro, quando escreveu esta epístola, acredito eu, ele estava nesta cidade do Império Romano e ele vendo de perto a maldade e a mente maquiavélica do imperador Nero. Segundo diz a história que Nero, antes de ele se transformar este homem maquiavélico, ele era um jovem muito brilhante, aonde o Senado do Império Romano apostava muito nas estratégias, na mente de Nero e no seu sucesso de cunho imperial. Mas a mente de Nero mudou completamente após ele casar-se com uma mulher chamada Pompeia. Após Nero casar com Pompeia, a primeira coisa mais bizarra que Nero fez, ele mandou abrir a barriga de sua própria mãe. Simplesmente para tirar a curiosidade, para saber da onde ele nasceu. Ele matou os seus mais honroso e respeitado conselheiro. Então as coisas que Nero começou a fazer eram de fato coisas bizarras. E para ele tentar agora se livrar da culpa, porque ele incendiou a capital do Império Romano, com o pensamento de construir uma casa para ele passar o verão, como não tinha terreno vazio para ele construir esta casa, Nero mandou tocar fogo na capital do Império, em um incêndio que durou muitos dias, centenas de pessoas perderam a sua vida, dezenas e milhares de casas foram queimadas, destruídas, e Nero, para se livrar da culpa, ele acusa o seguidor do Nazareno, ou seja, os crentes. Mais uma vez estava na mira do imperador Nero. E desta vez, Nero conseguiu capturar centenas de crentes, colocaram pendurado com estaca de madeira perante o seu jardim, e quando a noite chegou, Nero mandou tocar fogo no corpo do nosso irmão de Cristo, apenas para clarear o seu jardim perante a noite. E quando os crentes morriam queimado vivo, Nero tocava lá no seu palácio, num terraço, um instrumento de corda, a lira, cantando as suas músicas profanas, enquanto centenas de crentes morriam no jardim de Nero apenas para clarear o seu jardim perante a noite. Então Pedro, percebendo que os crentes estavam escapando da capital do Império Romano, a cidade de Roma, para não perder a sua vida, Pedro está escrevendo agora para os estrangeiros que estavam escapando para o Ponto, para a Galácia, a Capadócia, regiões da Bitínia, regiões de toda a Ásia. E Pedro está dizendo a ele que eles não deveriam ficar tristes, mas antes deveriam sentir feliz, regozijado, porque ele está passando por várias provações ou tentações, mas da mesma forma que o ouro era testado pelo fogo, assim era a sua fé, estava sendo testada para ser convertida em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro escreveu esta primeira epístola como forma de fortalecer aqueles que estavam escapando para não perder a sua vida. Se você gostou deste vídeo, dê seu comentário, se gostei, e compartilhe este vídeo para todos os seus amigos. E não esqueça de seguir o canal A Bíblia Responde Oficial para não perder os próximos vídeos. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.